Tá, o que eu peço para vocês é o seguinte: eu estou aqui na condição de jornalista. Eu não represento a TV Globo, eu trabalho, eu sou um empregado da TV Globo. Eu compartilho com a política editorial da TV Globo, é óbvio, senão não estaria na TV Globo, mas eu não falo em nome da TV Globo. Então, eu prefiro que essa conversa aqui seja uma conversa mais da profissão, dos rumos que o jornalismo vem tomando. E é claro que os alunos podem ter perguntas que sejam de coisas que sejam pertinentes à TV Globo. Se eu puder responder, eu vou responder. E se eu não puder, eu peço desculpas, porque não é o meu papel aqui representar a emissora. Estou aqui na condição de jornalista, na condição de uma pessoa que defende a liberdade de expressão, na condição de uma pessoa que é um entusiasta da profissão, que acha que o jornalismo é uma profissão importante e que merece ser fortalecida, ainda mais num momento como esse que a gente vive. Mas, se for uma questão que seja diretamente ligada à política da TV Globo, eu não represento a Globo, nesse momento. Está compreendido, Marcelo, a gente entende, é muito mais mesmo assim do ponto de vista acadêmico mesmo, e o convite foi ao jornalista, né? Ainda que esse jornalista seja diretor de jornalismo da TV Globo, né? Mas é o jornalista mesmo, é o jornalista da Abrage, é isso mesmo, querido. Não, muito me orgulha a minha profissão, minha função na empresa, poder estar conduzindo o jornalismo da Globo aqui em Belo Horizonte, cobrindo mais de 170 cidades da grande BH e fora desse... para mim, que sou carioca, entender essa questão, como funciona Minas Gerais, né? Porque você tem muitas Minas Gerais, isso já deu para entender, e eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente faz a cobertura de Belo Horizonte, da região metropolitana, do anel metropolitano, e ainda tem um círculo em volta desse anel, e é gente para dedéu. Mas estou aqui. Mas, enfim, eu vou fazer só um preâmbulo. Eu acho que é mais importante que a gente faça um bate-papo, para não ficar só aqui conversando, falando, e que isso seja um monólogo. Mas eu vou fazer só uma introdução para estimular o debate, que é em cima dessa questão do momento que a gente vive hoje das fake news. Então, em 2018, como eu estava falando, quando o Trump foi eleito, o Facebook era a ferramenta digital que foi mais utilizada naquelas eleições. E ontem a gente viu até as notícias, noticiário aí falando sobre o papel do Facebook. Em 2018, o Facebook e o Mark Zuckerberg admite isso, tem um artigo publicado na Folha, que vocês podem ler mais tarde, que ele ofereceu os serviços do logaritmo tanto para os democratas quanto para os republicanos. Esse logaritmo faria com que as mensagens de conteúdo político da campanha fossem dirigidas através da matemática para as pessoas que mais tivessem afinidade com a linha de pensamento daqueles partidos. Naquele momento, a campanha da Hillary Clinton não percebeu o quanto isso poderia ajudá-la. O Trump, por outro lado, ele não só percebeu, como ele utilizou de forma maldosa, usando perfis falsos no Facebook, ele utilizou dessa ferramenta e ele bombardeou, através do Facebook, o público, o eleitorado que tinha mais tendência a votar naquele momento no Partido Republicano. E ele conseguiu ganhar as eleições. Esse movimento foi muito percebido pós-eleição. Eu cheguei nos Estados Unidos no final de 2017 e no início de 2018, então, no primeiro ano do governo Trump, eu estava acompanhando este debate que acontecia lá. Só uma questão aqui. A eleição dos Estados Unidos foi em 2018 ou foi 2016? 16, 2016, Marcelo, né? 16, porque nós vamos ter reeleição agora. As informações valem, mas só o tempo que está errado. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, esse movimento, o Trump já estava no seu segundo ano, ele primeiro ano de 2017, segundo ano de 2018, e os americanos já tinham percebido e já havia essa discussão forte em cima do papel do Facebook. E começa ali um grande debate sobre o papel das
fake news na política. No Brasil, aí sim a gente vai para 2018, quando vem a eleição presidencial brasileira, isso se repete no Brasil. Só que com a diferença de que isso não acontece com o Facebook. Isso acontece com o WhatsApp. E existe uma diferença, a gente sabe que o Facebook ele é aberto e o WhatsApp é uma rede fechada. Você só compartilha do conteúdo com as pessoas do seu grupo ou individualmente quando você manda uma mensagem para uma pessoa. Então, se tornou mais difícil, via WhatsApp, identificar aquela disseminação daquele conteúdo falso, daquele conteúdo suspeito. Fazendo uma comparação, é como se fosse o Facebook seria a praça pública, onde todos podem entrar e sair, todos veem quem está lá dentro e quem não está, e um grupo de WhatsApp ser a sala da sua casa, onde você está num ambiente controlado, só entra quem você convida e só sabe a informação que circula as pessoas que estão dentro daquele ambiente, dentro daquela sala. Então, como combater o conteúdo suspeito se você não faz parte daquele grupo? Se você não pode deliberadamente pedir para entrar ou entrar sem pedir, como é o Facebook, onde eu posso entrar num ambiente onde é aberto. Então, este movimento, essa migração, criou um impedimento a mais, uma dificuldade a mais, e isso favoreceu muito a eleição do Jair Bolsonaro, que hoje a gente vê que combate com todas as forças as investigações contra os supostos grupos do chamado gabinete do ódio, porque ele percebe que ele se beneficia disso. Então, o nosso papel hoje, como jornalista, é entender como é que funciona esse processo e tentar criar antídotos para esse processo. E esses antídotos foram as agências de fact-checking, que não foram criadas nem em 2016, nem em 2018, elas já existiam algumas. A Lupa, que é a primeira agência do Brasil, já existia antes de 2016, mas esse trabalho se torna mais importante e o trabalho da checagem de notícias, o chamado fact-checking, ele ganha muita força. Em 2018, é criado o Fato ou Fake pelo Grupo Globo. A Universidade de Colômbia faz uma parceria com a Abrage no Brasil e é criado o Comprova, que é uma coalizão de veículos de diferentes empresas que se une em torno de um grupo para fazer a checagem de notícias da eleição de 2018. A Lupa segue na sua luta, que já existia e ela é reforçada. Outras agências, como Aos Fatos, surgem. Então, você tem no Brasil, na eleição de 2018, pelo menos 4 grandes grupos que, juntos, eles reúnem praticamente a imprensa profissional brasileira acompanhando o que acontecia em torno daquela eleição. E mesmo com todo esse trabalho, o que a gente viu foi que isso não impediu que o conteúdo enganoso chegasse aos seus receptores e que isso, de certa forma, tivesse uma influência no resultado da eleição. Hoje, a gente vê este inquérito que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que no começo ninguém entendia bem o porquê daquele inquérito, e agora, como começam a aparecer os resultados, a gente percebe quanta gente se faz uso dessa ferramenta e que está, de uma certa forma, tentando manipular a opinião pública, manipular o eleitor para que os interesses desses grupos sejam perpetuados. Então, hoje, talvez seja um dos nossos maiores desafios, que é fazer com que o papel do jornalismo seja reconhecido como de fato que é uma ferramenta que a sociedade precisa para que a sociedade esteja informada, para que a sociedade possa ter o poder de tomar decisão, que esses malfeitos, que os crimes, que tudo que alguém quer esconder
porque ela tem um benefício próprio e a sociedade é prejudicada, que o jornalismo sirva como instrumento para jogar luz sobre esses fatos. Então, esse, para mim, é um momento difícil que a gente vive. E daí, essa semana, aí para fazer um paralelo aí com o meu colega Tim Lopes, e muitos de vocês, pela idade, não conheceram, né, mas já ouviram falar do Tim Lopes. O Tim Lopes morre em 2002, fazendo um trabalho como esse, que era tentar levar para a sociedade um problema que acontece, que prejudica jovens, que era a questão da exploração sexual de menores e do tráfico de drogas numa favela do Rio de Janeiro, para fazer com que a sociedade, de alguma forma, melhorasse em função de uma reportagem que ele estava fazendo. O Tim Lopes, para mim, é um símbolo da liberdade de expressão, é um símbolo do trabalho importante que o jornalismo tem na sociedade e que é uma pessoa que morreu acreditando no que ele fazia. E a morte dele fez com que nós, jornalistas, entendêssemos que nós precisávamos nos unir, sermos mais fortes como instituição, e daí nasce uma associação importante para o jornalismo brasileiro, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E esse trabalho, hoje, produz frutos. Nós temos aí uma cultura já muito forte de que o jornalismo precisa ser empoderado, que a liberdade de expressão precisa ser defendida, que quem perde quando se cala a voz de um jornalista é a sociedade, é a democracia. O direito à informação é um direito humano. Então, a gente está dentro de um contexto muito importante para a sociedade de qualquer lugar do planeta. Bacana, valeu. Gente, alguém já tem uma pergunta? Eu tenho um tanto, mas eu acho que eu estou no fim da fila. Quem quer ir conversar um pouquinho, pedir, né? Na verdade, Marcelo veio aqui para bater papo. Ele também está tão interessado em conhecer novos jornalistas, não tenha dúvida, como a gente também. Então, vai lá, querido. Quem vai fazer? Posso ir primeiro? Pode, Guilherme, por favor. Vou ligar minha câmera aqui. Primeiramente, prazer, Marcelo. Obrigado por falar com a gente. E minha primeira pergunta é mais direcionada à Abrage, da qual, dando meu parecer, que eu faço parte, gosto muito. Muito legal. Acho muito bom, porque é uma fonte de conteúdo e também para eu ficar um meio de um filtro de notícias muito grande para mim. Por exemplo, sobre as PLs das fake news, eu fiquei super atento com vários textos que tem lá. E eu gostaria de te perguntar de onde que surgiu a ideia de montar a Abrage, de onde que surgiu, como é que foi o processo de criação, entre as demais coisas. Agradeço a pergunta, Guilherme. Eu gosto muito de falar sobre esse momento aí que foi a criação da Abrage. Bom, lá no final dos anos 90, um grupo de jornalistas da Folha, do Jornal do Brasil, do Jornal Globo, do Estadão, a gente já vinha conversando e promovendo eventos com uma Abrage lá nos Estados Unidos, que o surgimento da Abrage é muito ligado ao surgimento da primeira associação de jornalistas investigativos do mundo, que é o Investigative Reporters and Editors, o IRE, que foi criado em 1973 nos Estados Unidos, depois do assassinato de um jornalista que investigava máfias lá nos Estados Unidos. Ele foi morto, o carro dele foi incendiado, o carro explodiu, e chamava Don Boyles. Depois vocês podem fazer uma pesquisa aí no Google sobre a história do surgimento do IRE. E a morte desse jornalista nos Estados Unidos fez com que outros repórteres decidissem se juntar e terminar a matéria que ele estava fazendo. E qual é o objetivo disso? Que quando se cala um jornalista, você não cala a imprensa. Quando você cala uma pessoa, todos os outros vão se unir
e o seu objetivo, que era calar o jornalista para que a reportagem não fosse publicada, pelo contrário, ela vai ganhar um efeito contrário, mais pessoas vão se unir naquela causa e aquela reportagem vai acabar sendo feita e o seu mal feito vai acabar sendo exposto. Então, o IRI ele surge em 73, ele se consolida nos Estados Unidos, hoje é uma instituição forte, e lá no final dos anos 90, nós, jornalistas, começávamos a conversar com eles. Eu mesmo participei de um treinamento no Rio de Janeiro, lá por 98, 97, por aí, e a gente achava que a gente deveria fazer alguma coisa parecida no Brasil. Só que a gente não encontrava o momento, o ambiente do jornalismo, por mais que a gente entenda que a nossa profissão ela merece uma associação e uma reunião em grupo, as empresas disputam entre si. Então, os jornalistas estavam em um ambiente de concorrência muito forte e a gente não conseguia se unir para criar uma associação. Quando morre Tim Lopes, e que muito parecido com Don Boyle, lá nos Estados Unidos, ele também era um jornalista que estava fazendo uma reportagem investigativa importante, e ele é assassinado por uma máfia, por um grupo que não queria que a reportagem fosse publicada, nós nos inspiramos naquilo e, no primeiro momento, nós queríamos criar um grupo só para terminar a reportagem do Tim Lopes. Nós criamos uma comissão chamada Comissão Tim Lopes. Foram 5 pessoas na época, o presidente do Sindicato do Rio, eu, mais alguns repórteres, e a gente queria, primeiro a gente não sabia se o Tim Lopes tinha morrido, né? Na primeira semana ele estava desaparecido, depois é que a gente foi saber que ele morreu. Nós queríamos encontrar o Tim Lopes, então a gente fez uma campanha na rua, Onde está Tim Lopes? Depois a gente queria fazer um grupo para terminar a matéria dele. Nós começamos a fazer protestos e passeatas pelas ruas do Rio todos os finais de semana, durante um período, e nós começamos a cobrar as autoridades também que ações sociais fossem feitas lá naquela favela onde ele morreu. Então, a gente foi ao prefeito, na época do Rio de Janeiro, que era o César Maia, a gente foi à governadora, que era a Benedita da Silva, a gente foi ao Palácio do Planalto, conversar com o Fernando Henrique, enfim, fizemos uma pressão que, de certa forma, surtiu algum efeito, né? Alguma coisa de fato foi feita, mas na prática faltava a criação de um grupo. Então, nós fizemos um congresso em 2003, já um ano depois da morte do Tim, e nós trouxemos 2 representantes do IRI em Londrina, no Paraná, para conversar sobre jornalismo. No final dessa reunião, o Marcelo Beraba, que então era da Folha de São Paulo, tinha sido meu chefe no Jornal do Brasil, muito meu amigo hoje até. O Marcelo Beraba ele manda um e-mail para aquele grupo e esse e-mail, só quem tem ele guardado na caixa postal dele é o Fernando Rodrigues, que hoje está em Brasília, lá no Poder 360, mas era da Folha também. E esse e-mail ele fala que precisamos criar uma associação que faça esse papel, etc, etc, etc. E dali a gente começou a criar realmente a Abrage. Então, a Abrage ela nasce em 2003, com esse nome, a gente pensou em alguns nomes, chegamos a esse nome, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela não pretende suprir o papel da Associação Brasileira de Imprensa, que é a grande associação que a gente respeita como representante da imprensa no Brasil, mas ela é uma associação que está dentro do chapéu da BI e mais preocupada com o jornalismo investigativo. O jornalismo que sofre mais ameaças, que corre risco, porque ele é o jornalista que ele investiga malfeitos, que ele investiga erros de práticas de corrupção e de qualquer natureza que aconteça no Brasil. Então, a Abrage nasce em 2003, a gente começa muito pequenininho, sem sede, sem nada, e a gente começa a realizar eventos nas universidades. Então, a gente começa por São Paulo, depois a gente vai para o Rio, depois a gente vem para Belo Horizonte. Em 2006, nós fizemos aqui um congresso internacional em Belo Horizonte, e a ideia era rodar o Brasil. E por questões de logística,
A gente acabou se fixando o nosso congresso em São Paulo, porque os voos é mais fácil para você trazer gente do Brasil inteiro, todo lugar tem voo para São Paulo, e internacional, os nossos convidados internacionais também a gente traz e acaba sendo em São Paulo. Eu não acho que seja o ideal, que seja só São Paulo, eu gostaria que a Abrage rodasse mais, até para cada vez que a gente viaja, se a gente vem para Belo Horizonte, você vai ter mais público aqui de Belo Horizonte, mas por enquanto a gente tem feito em São Paulo. E esse ano, por conta da pandemia, o congresso será online, nessa ferramenta que a gente já está tão acostumado, que são essas reuniões que a gente está participando agora. Mas então a Abrage nasce em 2003, e lá se vão já 17 anos, e ela se consolida como uma associação que tem como eixos principais a defesa da liberdade de expressão, como uma premissa, e uma segunda que é muito importante, que é o investimento em ferramentas que possam melhorar o trabalho dos jornalistas, através de cursos, através de palestras, através de workshops, treinamentos que façam com que o jornalista possa desenvolver melhor o seu trabalho. Então, a gente faz, por exemplo, cursos de reportagem auxiliada por computador, que lá em 2003 a internet ainda era uma coisa misteriosa, então a gente ensinava as pessoas como tirar dados da internet. E o jornalismo de dados, né, que hoje é tão forte, que é tão importante para que a gente possa fazer processamento e análise de informações, os primeiros treinamentos grandes de jornalismo de dados são dados através desse treinamento da Abrage. Hoje a gente tem aí praticamente toda a redação grande um núcleo forte de jornalismo de dados. Muito se deve a esse trabalho que a Abrage vem fazendo. Em 2013, aquelas manifestações tomaram conta do Brasil, a Abrage começou a fazer uma contabilidade de todos os jornalistas que eram vítimas de algum tipo de ataque. E esse trabalho produziu um relatório que foi utilizado por todas as associações que defendem a liberdade de expressão para mostrar o tamanho do problema que a gente tinha. E no final de 2013, a Abrage foi reconhecida com um prêmio muito relevante para a imprensa, que é o prêmio Faz Diferença, um prêmio relevante para a sociedade. Ele é promovido pelas organizações Globo, e nós ganhamos concorrendo com todo tipo de iniciativa do Brasil, não só de jornalismo, mas qualquer iniciativa, e a Abrage ganhou o prêmio principal Faz Diferença naquele ano. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho e quer que a Abrage esteja sempre fortalecida. Importante vocês, estudantes, começarem a pesquisar, entender o papel, porque é uma ferramenta importante, acadêmica. Os congressos funcionam como um curso intensivo de jornalismo. Lá em 4 dias você aprende muita coisa, você troca muita coisa, conhece muita gente, e a gente tem o cuidado de trazer sempre também de fora jornalistas de expressão, jornalistas que estejam atuando em reportagens de ponta na sociedade. Quando eu voltei lá dos Estados Unidos, em 2018, eu trouxe para o Congresso uma jornalista do New York Times, que escreve na revista do New York Times, chamada Nikole Hannah-Jones. Ela é uma jornalista negra e uma das poucas jornalistas que escreve sobre racismo na imprensa americana, e o New York Times tem uma editoria de raça, e ela escreve sobre isso. E hoje ela está ela é convidada em todos os debates da televisão americana, porque ela estudou muito o que o racismo, como é que é o processo do racismo nos Estados Unidos. No ano passado, ela lançou um projeto chamado 1619, que conta a história do racismo nos Estados Unidos a partir de 1619, que é quando chega o primeiro navio trazendo escravos da África para os Estados Unidos. Esse navio aporta no estado da Virgínia, e esse projeto ganhou esse ano o prêmio Pulitzer pela sua relevância. Então, esse tipo de gente que a gente traz para o Congresso, e eu, fazendo uma propaganda aqui agora, aproveitando o canal, convido vocês a já entrarem no site da Abrage e pesquisarem sobre o Congresso desse ano. Valeu, gente. Mais perguntas?
Ei, bom dia. Bom, eu queria perguntar sobre o nosso futuro como profissionais, mais especificamente na nossa forma de fazer o jornalismo. Porque, vou usar aqui um exemplo de 1995, que eu vi que você se passou por um morador de favela para poder entrar em contato com o Michael Jackson, certo? E eu acho que essa foi uma forma, assim, clandestina, assim, de fazer o jornalismo, e às vezes eu me pergunto se essa não é a solução para a gente se proteger no cenário que a gente está. Porque, por exemplo, se um jornalista for identificado lá em Brasília, chegando para, sei lá, entrevistar o presidente, alguma coisa, a gente está vendo o tanto de agressão que eles estão sofrendo, sabe? O tanto de apoiador do governo que está batendo mesmo nos jornalistas, agressões físicas e verbais. Então, será que essa forma clandestina de fazer o jornalismo seria a solução para a gente se proteger? Será que a gente vai ter que, no futuro, se passar por outra pessoa para a gente conseguir as informações que a gente quer, para a gente fugir dessas agressões? Aí eu queria saber sua opinião mesmo em relação a ter esse cenário, esse nosso futuro, como que vai ser? Bom, Júlia, essa é uma pergunta muito interessante. Ela levanta uma questão que é muito discutida em relação à ética no jornalismo. O fazer uma reportagem desta forma infiltrada, quando a gente se disfarça, tem muita gente que defende isso como uma última forma de você conseguir a informação. De outra forma, você não conseguiria se você se apresenta como jornalista. Outros acham que isso é antiético. A utilização da câmera escondida também gera esse mesmo tipo de discussão. Há quem defenda que a gente deve usar essa ferramenta quando não existe outro jeito, e outros nem reconhecem isso como jornalismo. O próprio prêmio Pulitzer, que eu acabei de citar aqui nos Estados Unidos, que é o maior prêmio de jornalismo americano, ele não confere prêmios para reportagens que se utilizem de jornalismo disfarçado ou com utilização de câmeras. Mas vamos lá, vamos dividir sua pergunta em duas partes. A primeira, você me perguntou sobre o futuro do jornalismo, se a gente deve utilizar ou não, né, esse tipo de instrumento. Eu, particularmente, embora já tenha feito, tá? E você lembrou aí, lá em 95, no Rio, o Michael Jackson ia fazer a gravação de um clipe numa favela e a imprensa estava proibida de entrar. Então, a minha chefia lá no Jornal do Brasil teve a brilhante ideia de infiltrar um jornalista na favela. E aí eu fui escolhido pelo meu perfil. Era um jovem de 25 anos, negro, e que poderia muito bem passar por aquele ambiente como se fosse um morador da favela. E eu fui para lá, fiquei lá 3 noites, consegui não cobrir a chegada do Michael Jackson, mas a gente acabou fazendo uma entrevista com o traficante daquela favela, que era o Marcinho BP. Isso é uma história longa, tem um livro aí do Caco Barcelos chamado Abusado. Quem tiver curiosidade, essa história está toda contada nesse livro. Mas essa ideia brilhante no Jornal do Brasil não foi só do Jornal do Brasil. O Globo e o Jornal Dia, que também queriam muito cobrir o Michael Jackson, tiveram a mesma ideia, e no final das contas a gente tinha 3 jornalistas infiltrados, sem saber um do outro, e os traficantes sabiam da nossa presença, e quando acabou a brincadeira, entre aspas, de a gente ficar brincando de jornalista na favela, eles nos convidaram a sair de lá sob escolta e sob armas. E a gente acabou, no final, fazendo uma entrevista coletiva com esse traficante, e isso gerou uma discussão. O livro mesmo do Caco conta essa discussão, se a gente deveria estar lá ou não. Eu, hoje, penso que não dá para fazer esse tipo de matéria hoje, nesse cenário que a gente vive. A morte do Tim Lopes foi um marco que mostra que, até aquele momento, a presença de um traficante, de um jornalista no meio de traficantes, ela acontecia, mas os traficantes respeitavam a nossa posição de jornalistas e não nos agrediam. No máximo, a gente era expulso, como aconteceu comigo lá em 95. Em 2002, eu tinha morto. E aí eu acho que esse tipo de reportagem ele não se justifica mais pelo que você vai trazer de notícia. A morte, nenhuma imagem, nenhuma matéria, nenhuma reportagem, nenhuma foto compensa a vida de uma pessoa.
E hoje a gente tem outras ferramentas que permitem que a gente tenha acesso ao mesmo tipo de informação. Então, hoje você tem as câmeras, hoje você tem os celulares, hoje a gente vive num ambiente que é muito monitorado, que é muito vigiado por câmeras de segurança. Então, estar presente no lugar não vai fazer diferença, porque aquela imagem vai nos chegar de qualquer jeito. Então, a gente não precisava disso. Agora, a segunda parte da sua pergunta é o que eu entendo como se a gente deve ou não infiltrar ou fazer esse tipo de jornalismo onde você não se identifica como jornalista. E aí eu não estou nem falando em relação ao risco, né? A primeira parte da minha resposta foi em relação ao risco à segurança. Estou falando em relação à questão ética mesmo. Eu defendo que não se deve fazer, você não deve ocultar a sua profissão para obter uma informação, mas nem tudo é regra. Existem situações muito extremas onde a única forma de você conseguir informação é não se identificando como jornalista. Então, esse tipo de reportagem ele deve ser muito pensado, né? Deve ser muito analisado na redação, entre os repórteres, os editores, os chefes em geral, e você analisa se vale a pena, se o benefício que você está trazendo para a sociedade compensa esse tipo de prática. Então, eu não gosto de regras, porque toda regra tem exceção. Então, eu acho que cada caso deve ser analisado e dentro daquela situação você deve analisar se deve fazer ou não. Mas, em linhas gerais, eu sou contra, tá? Bom dia, gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Eu queria saber, primeiro, você estava falando da questão das fake news, e aí, com a sua fala, me levantou uma dúvida. A gente tem essas agências de checagem e tal, mas como fazer essa informação checada chegar nesses grupos, assim, das pessoas porque no WhatsApp é muito mais fácil você disseminar uma notícia falsa. E você vê pouca gente disseminando a verdadeira, a checada, falando isso é fake. Como fazer essa notícia chegar nesse público que às vezes é mais velho, sei lá, não assiste jornal mais porque está acreditando que a imprensa não tem mais credibilidade? Queria saber isso, sabe? Como fazer essa notícia checada chegar ao grande público? Boa pergunta. Notícia ruim circula muito mais rápido do que notícia boa, né? A gente sabe disso. E isso também é provado, já estudado. O fact-checking, ele atinge uma parcela muito menor de pessoas que foram atingidas pela fake news. Então, não sei, não vou saber dar para você em números, mas se uma notícia falsa ela atinge 100 pessoas, talvez 20 sejam atingidas pelo desmentido dessa notícia. Então, não é fácil e eu acho que como fazer ela chegar utilizando da mesma ferramenta com que ela chegou. Então, exemplo, eu tenho um grupo aqui na minha família. Esse grupo ele tem lá, como toda família, gente da direita, gente da esquerda, um grupo dividido. Esse grupo da família, de vez em quando entra uma noticiazinha ali que eu percebo que seja fake news. Então, eu mesmo me encarrego de checar, e se aquela notícia já estiver checada por um outro fact-check, eu pego o link e coloco ali no grupo. E aí eu tento fazer isso amortizar o efeito da fake news. Então, toda vez que eu vejo uma notícia falsa, eu na mesma hora eu mando, isso aqui é mentira. E aí eu vou te dar um exemplo de ontem. Ontem eu recebi de um colega aqui de Belo Horizonte, que é do meio esportivo, uma imagem de um Maradona gordo, muito gordo, como se fosse uma baleia, jogando uma bolinha de tênis para cima e para baixo, fazendo aqueles malabarismos que quem
gosta de futebol já viu o Maradona fazer. E eu conheço o Maradona, eu gosto, sou fã de futebol, e eu sei que o Maradona não está gordo daquele jeito. Ele já até andou muito gordinho, mas ele emagreceu. Ele fez lá um regime e emagreceu. Então, fiz uma pesquisa rápida e aí eu descobri que aquele vídeo do Maradona gordo já tinha circulado, já tinha viralizado e já tinham checado que era falso. Aí eu peguei esse link e mandei para esse meu amigo. Esse Maradona aí é falso. E aí ele ficou meio sem graça, né? Ah, verdade, não sei o quê. Então, aquilo que a gente fala, que é meio que um mantra. Primeira coisa, evite compartilhar conteúdo que você recebe, que você não sabe a procedência. E é difícil, porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, eles vão fazer isso mesmo. E o que a gente pode fazer, a nossa parte, é igual essa coisa da pandemia agora, é usar máscara, evitar sair de casa, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte agora é receber uma notícia falsa num grupo, manda para o grupo, gente, é falso. Gente, acabei de ver que é falso. Porque aí mais pessoas vão fazer isso. E aí o trabalho das agências de fact-checking, ele se multiplica. Então, se a gente criar essa consciência, essa cultura, em algum momento, acredito, porque sou uma pessoa otimista, as próprias pessoas que hoje espalham fake news vão entender o papel nocivo que elas estão fazendo quando elas inocentemente estão apenas encaminhando alguma coisa que eles receberam, que eles acham que é curioso. Então, é uma mudança cultural mesmo. Assim como a gente aprende, e a gente aprendeu lá atrás, que usar o cinto de segurança protege vidas, o brasileiro ele não usava cinto de segurança. E hoje, se você for olhar, é difícil você ver uma pessoa dirigindo sem usar o cinto. Então, eu acho que é possível mudar comportamentos da sociedade, por mais enraizados que eles estejam. E esse tipo de comportamento é um comportamento recente. O mundo digital é um mundo novo para muita gente. Então, acho que a gente ainda é criança nesse universo e a gente está aprendendo a conviver. Então, praticamente vai virar como se fosse uma regra de etiqueta, que é má educação encaminhar notícia falsa. Quando as pessoas entenderem que elas estão sendo mal educadas, elas talvez parem de fazer. Gente, mais algum Oi. aí? Eu quero perguntar. Ei, Beatriz. Ei, abre sua câmera, querida. Aproveitar que a Mari fez essa pergunta sobre, né, na área do fake news, eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa específica da PL, né, da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A gente sabe que tem muitos pontos de divergência, mas eu queria saber a sua opinião especificamente sobre a questão da quantidade de checadores disponíveis. Se a gente for estudar a lei, a gente vê que, tanto, por exemplo, em períodos eleitorais, eles sugerem que essa checagem seja feita semanalmente, justamente pelo grande volume de informações que são propagadas. Mas a dúvida que muitas pessoas têm é se essa quantidade seria suficiente, porque a gente sabe que a checagem feita de forma orgânica, por seres humanos mesmo, é a melhor maneira, tanto em questão de precisão, quanto em questão da liberdade de expressão mesmo, porque é a única maneira eficaz para conseguir entender conteúdos satíricos, por exemplo. Então, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, como atuante na área mesmo, sobre a questão da demanda, se seria algo viável em questão de quantidade. Olha, eu acho que isso é um pouquinho continuação da pergunta da Mariana, que eu disse que é impossível checar na mesma quantidade que se produz a notícia falsa. Agora, durante a eleição, como você disse, é fato mesmo que cresce a checagem. E muito mais do que uma por semana, tá? Eu trabalhei na eleição de 2018 e numa eleição onde você tem várias campanhas pelo Brasil, né? A cada 2 anos a gente tem campanha para governador e prefeito e depois a gente tem para presidente e deputados federais. A campanha de governadores e prefeito, ela é mais pulverizada, né? Porque você tem eleições em todos os estados e em todos os municípios. E cada uma dessas eleições tem debates, tem produção de notícias por esses milhares de candidatos
e se torna muito mais difícil checar. Então, em 2018, eu lembro que tinha dias que a gente ficava igual um louco na redação, porque a gente tinha simultaneamente debate para o governo do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, e a gente era um grupo de 200 e poucas pessoas checando. Parece muito, mas como é que a gente vai fazer para 200 e poucas pessoas checarem simultaneamente 5 debates, onde cada debate desse você tem lá, em média, 5 candidatos, e cada candidato desse falando bobagem, às vezes falando coisas sérias, mas muitas vezes falando bobagem, e a gente tendo que checar cada frase desses candidatos, porque é o nosso papel, era a nossa função ali fazer a checagem. Então, é quase que impossível checar. Mas Cara, eu estou confundindo, estou ficando maluco aqui. 2018 foi eleição para presidente, né? Isso. E governadores. Isso. Eu falei governadores e prefeitos. Então, nós tínhamos uma eleição presidencial, tínhamos dezenas de eleições para o governo do Estado. Foi muita coisa. Então, você imagina agora, em 2020, nós vamos ter eleições municipais só em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mais de 800 municípios. É muito difícil checar. Então, o que eu acho que pode ser a solução é o que eu disse na pergunta anterior. É que este papel de checagem não se limite somente aos jornalistas profissionais. Que cada cidadão seja um fiscal e que cada cidadão procure, de alguma forma, não contribuir para a disseminação de notícias falsas. Eu acho que a gente ainda não está perto de chegar nesse momento, mas esse momento é possível. Queridos. Alô? Posso fazer uma pergunta? Quem? Não consegui. Denis. Denis, você está aqui embaixo. Vamos lá, meu querido. Só não vou conseguir ligar a câmera aqui. É o seguinte, o Marcelo estava comentando sobre essa questão das eleições para governador, e eu queria entrar num assunto que é o seguinte. Ele, quando assumiu a diretoria de jornalismo da Globo Minas, ele até deu uma entrevista falando que uma das metas dele era tornar o jornalismo da emissora mais local, mais regional. E está acontecendo um certo movimento já há algum tempo de alguns canais de televisão, em especial da Globo, de fazer esse jornalismo mais local, de aumentar o espaço dos telejornais locais. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como que ele vislumbra que será esse cenário de produção de jornalismo local, de jornalismo regional, daqui para frente? Marcelo, deixa eu emendar aqui, porque eu pego uma carona no Denis, que é uma pergunta que eu acho que é importante também trazer, e em que medida também os processos e os métodos, as técnicas que a gente tem passam a ser modificados, e mesmo assim você consegue preservar aquilo que é a essência do jornalismo, né? Assim, se a gente está fazendo uma entrevista para o Zoom, ok, né, de repente, ou você está usando o Skype, mas em que medida também essa virada, né, do local, a importância do local, né, e ao mesmo tempo como lidar agora em termos de processo, sobretudo porque essa geração é absolutamente nova e jovem, né, muito mais nativa, né, dos meios digitais. Bom, eu entendo o jornalismo local como um tipo de jornalismo que ele vai ser sempre fundamental na vida do cidadão, porque ele fala do seu entorno. Então, se você tem na sua frente uma notícia de um incêndio que matou 100 pessoas num prédio na França, e você tem do seu lado uma notícia de que pegou fogo na padaria do seu bairro e morreu um vizinho seu, você vai ter uma tendência de querer saber mais sobre o que aconteceu na padaria do que naquele prédio em Paris. Então, a distância geográfica de um fato, ela atrai mais o interesse da pessoa se esse fato acontecer mais próximo a ela. Isso é uma das coisas que faz com que o jornalismo local seja atraente. E a outra questão é que o jornalismo local ele é uma ferramenta de melhoria da qualidade de vida da sua comunidade. Então, o jornalismo local ou o jornalismo comunitário, ele é feito para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar.
é aquele que se preocupa com a escola, é aquele que se preocupa com a falta d'água, é aquele que se preocupa com o asfalto da rua, é aquele que se preocupa com o saneamento básico, enfim. Esse tipo de jornalismo ele tem uma importância muito grande e vai continuar tendo. E eu fui criado num ambiente de jornalismo de cidade, sempre trabalhei nas redações com que eu trabalhei, essencialmente, na maior parte do tempo, fazendo cobertura de cidade, de jornalismo comunitário, jornalismo cidadão, né? E na televisão não foi diferente. Eu fui trabalhar na Globo lá em 99, lá no jornal local do Rio, fui editor-chefe desse jornal local e vim para cá, para Belo Horizonte, com uma das missões que é preservar e reforçar a qualidade do jornalismo local. A segunda parte da pergunta, que é como fazer esse jornalismo local, e aproveitando das ferramentas que o mundo digital nos proporciona, é um desafio muito interessante e muito prazeroso de aprender a utilizar as ferramentas que no começo pareciam inimigas. A internet, quando ela surge e quando a televisão começa a despertar para a internet, no começo a gente achava que a gente não devia nem falar de internet, porque a internet no futuro ia ser um concorrente. E a gente não entendia. Com o tempo, a gente percebe que isso é o novo mundo, que esta geração digital já é uma realidade. Então, você não pode viver fora dela. Então, você tem que se utilizar das ferramentas que ela te proporciona. Esta reunião hoje não estaria acontecendo se não fossem os meios digitais. E o modo de fazer jornalismo também tem que se aproveitar disso. Então, a grande vantagem que eu acho que esse modo de fazer novo nos traz a gente elimina a barreira da distância. Eu posso estar conversando agora aqui, eu poderia estar no Japão e a gente está conversando aqui. Então, lá nos jornais locais, antes a gente talvez tivesse que se deslocar horas para fazer 2 entrevistas. Eu tenho que ir para a zona leste da cidade, depois eu tenho que ir na zona sul da cidade, e eu não vou conseguir fechar uma reportagem a tempo. Então, hoje, com uma videochamada, eu entrevisto 3, 4, 5 pessoas. Então, eu agrego valor, eu agrego conteúdo. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho também que é fundamental, e eu já falei aqui, é que tudo está filmado. Tudo está registrado. É difícil não ter uma situação, uma cena, que não tenha sido flagrada. E por mais de um ângulo. Então, assim, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? A morte desse cidadão lá em Minneapolis, se não tivesse sido registrado em vídeo, nenhum desses protestos estaria acontecendo, nem nos Estados Unidos e nem nos outros países, nos outros lugares do mundo onde ele está acontecendo. Então, esta imagem nos chega. E quando essa imagem nos chega, fazer a matéria se torna mais fácil. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem e as que ainda vão surgir. E a tecnologia ela avança numa velocidade fenomenal e a gente tem que estar sempre antenado, sempre buscando entender as ferramentas novas para que a gente possa utilizar. E eu acho que a qualidade melhora e quem ganha é o telespectador, quem ganha é a sociedade que vai ter acesso a mais informação. Bom dia, Marcelo, bom dia. Tudo bem, é o seguinte, eu li uma matéria no ano passado, quando você assumiu, né, a direção aqui na Rede Globo Minas, em que você disse que você estava assumindo e que sua ideia seria integrar mais a redação da emissora e transformar os jornalistas em profissionais mais completos. Aí a minha pergunta, né, para você seria essa. É o que eu costumo fazer para nós que estamos nos formando agora na profissão. O que seria esse jornalista mais completo? Bom, o que eu quis dizer ali com aquela resposta é que, à medida em que as novas ferramentas foram surgindo, a TV Globo e as outras redações de jornalismo criaram as suas páginas, né, na internet. Então, nós temos lá na redação o G1 e nós temos a TV, propriamente dita. A TV, ela tem o canal aberto e tem o canal fechado. Então, você tem, convivendo numa mesma redação, pessoas que se dedicam à produção de conteúdo digital pelo site, pessoas que fazem o jornalismo da TV aberta,
que é os nossos telejornais locais e as reportagens de Minas Gerais que vão ao ar nos jornais da rede, e pessoas que fazem o jornalismo de cabo, da Globo News, que é jornalismo 24 horas, 7 dias por semana. Estava tendo uma tendência, não só nossa, mas mundial, de segmentar. E cada pessoa cuida do seu quadrado. E ela não entende muito o trabalho da outra. Com isso, você promove uma separação que não deveria acontecer nas redações, e você acaba tendo trabalho duplicado e, às vezes, triplicado. Porque, às vezes, uma mesma reportagem ela é apurada por 3 pessoas diferentes. E na TV, onde eu trabalho, por exemplo, onde você faz diariamente vários telejornais, mesmo dentro do ambiente somente da TV, se você separa as equipes, uma equipe para fazer o Jornal da Manhã, uma equipe para fazer o Jornal da Tarde, uma equipe para fazer o Jornal da Noite, e se elas não se falarem, estas 3 equipes vão ligar para a mesma pessoa para perguntar a mesma coisa. Aí chega no final do dia, o assessor de imprensa fica maluco, porque ele recebe 10 ligações diferentes da mesma emissora e fala: gente, não estou entendendo, porque eu já acabei de responder isso para você. Então, isso é um pouco processo de falta de integração. Então, quando eu falo integração, é que a gente cria um ambiente único onde a produção de conteúdo seja compartilhada por todas as plataformas, independente de qual seja ela. Então, é por isso que eu falei integração. E quando eu falo jornalista mais completo, é que o jornalista, e isso é muito importante para quem está começando agora, ele vai se tornar mais valioso no universo da redação se ele entender o modo de fazer de cada uma das plataformas. Porque aí você passa a ser útil, seja qual for a plataforma que você vai trabalhar. Então, hoje você pode estar trabalhando na internet, amanhã você pode estar fazendo uma produção de matéria para a TV. Ou você pode ser um repórter de TV e você está escrevendo um texto na internet, porque a matéria-prima é a mesma para todo mundo. Só que a gente não deve separar essa matéria-prima para cada pedacinho da redação diferente. Então, a integração é isso, é promover uma apuração, um processo único de trazer a informação para dentro da redação. E aí, na redação, uma vez que a informação chega, que ela seja trabalhada, aí sim, em diferentes formatos, porque cada veículo tem um formato diferente, e depois que ela seja compartilhada com o público nas suas diferentes plataformas. Mas a pessoa tem que, se ela quer ser completa, um repórter, se ele souber filmar, se ele souber editar, se ele souber escrever para a internet, se ele souber a linguagem do cabo, que é diferente da linguagem da televisão, esse profissional se torna um profissional completo e ele é mais valioso. E esse profissional é o que vai sobreviver nesse mundo do futuro. Tá joia, muito obrigada. Nada. E aí, queridas e queridos? Tem o Edson aí, ó. Edson, que gostaria de fazer uma pergunta. O Edson já está aí. Bora lá, Edson. Vai lá, querido. Bom dia, Marcílio, Marcelo, bom dia, turma. Eu tenho feito uma pesquisa em alguns pequenos grupos, e você acabou de falar um pouco sobre jornalismo transmídia, e em relação o comportamento do leitor nas redes sociais. Então, eu tenho percebido que a gente disponibiliza o conteúdo para o leitor, mas muitas das vezes o leitor tem formado opinião muito mais pela chamada do conteúdo do que propriamente acessando a informação. E a gente tem todo um processo de apuração, de criar a matéria, de trazer informação mais completa, mas nesses grupos que eu tenho pesquisado, eu tenho identificado essa questão de o pessoal não aprofundar na leitura do conteúdo, às vezes ver o vídeo completo. Você já teve acesso a alguma coisa nesse sentido? Olha, Edson, eu acho que isso aí existe desde que eu me entendo por gente, cara. Não é de agora, não. O título da matéria ele é sempre mais lido do que a matéria. E o conteúdo, quanto maior for o conteúdo, maior a chance de você dispersar a atenção de quem está consumindo aquele conteúdo.
E a gente vive num mundo cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico, então a gente tem que processar a informação de uma forma mastigadinha para a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Você até pode fazer uma matéria grande, mas tentar colocar logo no início da sua reportagem toda a informação que você quer transmitir. Então, e aí, para isso existe, né, a técnica do lead, do sublead. Isso nunca deixou de ser importante e isso é uma coisa que eu acho que vai valer para a vida toda no jornalismo. A gente tem que ser claro, sucinto, preciso, didático, e essa informação, quanto mais clara, quanto mais fácil for a comunicação, mais rápido você atinge seu público, porque essa é uma tendência. Eu, por exemplo, não consigo ler todos os jornais, mas eu tenho que ler bastante. Então, em algum momento, eu faço uma leitura dinâmica, passando lá na tela do meu computador, na tela do meu celular, só as manchetes. Eu não li as matérias. Então, se você tem uma manchete que tem um conteúdo diferente da matéria, eu vou estar sendo enganado, né? Vou estar sendo conduzido para um entendimento equivocado. Então, a manchete ela tem que reproduzir com fidelidade o texto. Então, às vezes, isso é clássico em redação, né? As famosas brigas do repórter com o editor, que o repórter não faz o título, ele faz a matéria, e aí ele escreve uma matéria, aí o editor vai lá e, para chamar mais atenção, faz um título um pouquinho diferente do que o repórter escreveu. Então, acho que quem faz o título, quem faz a matéria, eles têm que estar muito afinados. Gente, tinha mais uma pessoa junto com o Edson. Bom, o Marcelo, então deixa eu aproveitar, trazer uma questão aqui. Como é que você avalia? Você já destacou isso aí em vários momentos da sua conversa com a gente, né? E longe de mim querer puxar a sardinha para o professor ou para este professor, mas é a relação da garantir o emprego, né? Tá certo. Mas a questão é o seguinte, né? A gente tem aí é um relato também um pouco para você nos ajudar a pensar, porque você está no outro lado, né? Assim, a gente de alguma maneira está contribuindo ou não para a formação das gerações que vão atuar nas redações, como eu também estou em assessoria, também estou nesse outro lado. Mas é um pouco comum você encontrar em sala de aula, sobretudo agora nesse momento, né, que a apropriação das técnicas de produção. Então, você encontra estudantes, né, do gênero masculino e feminino com muita habilidade em relação a editar, gravar, né, sobretudo associadas a essa produção em vídeo, né, muito rapidamente, e aí a gente pega, inclusive, com os jovens de 11, 12 anos hoje na geração. Então, se existe uma certa inicial, uma certa resistência de compreensão que, na verdade, é o seguinte, né, saber gravar, saber captar é uma parte, mas fazer jornalismo é mais do que isso, né? Então, a pergunta é um pouco assim, que é simples, né, uma pergunta básica, assim, o que, na verdade, caracteriza o jornalismo na sua avaliação? Claro que esse complemento, né, saber raspar uns dados, gente que já entende de programação, enfim, né, se eu tivesse hoje capacidade, eu certamente tentaria entender um pouco mais de código de dados e tal, para conseguir pensar nessas ferramentas, mas é uma pergunta simples, assim. E por isso que eu falei que não é uma defesa da instituição de educação. Formação, ela me parece ser uma coisa muito óbvia para a vida da gente, a formação formal e a formação que a gente ganha no dia a dia. Mas, assim, o que caracteriza, né, de fato, a atuação de um sujeito, de uma pessoa, de um rapaz, uma moça, enfim, ao fazer jornalismo, né? Como é que você pensa esse nosso lugar? Que é uma pergunta que eu fiz para eles no início da aula, no início lá do semestre. É uma pergunta difícil, é uma discussão também que atravessa décadas, e eu não acho que seja do nosso mundo de hoje. A diferença que a gente tem no mundo de hoje são as ferramentas. Mas
Primeiro, a questão da necessidade do diploma, né? Acho que passa pela necessidade do diploma. Muita gente defende, algumas redações, inclusive, praticam a contratação de pessoas que não são formadas em jornalismo para exercer funções de jornalismo. E a lógica disso é até coerente. Um médico vai falar melhor de saúde do que uma pessoa que não fez medicina. Um advogado vai falar mais de direito do que uma pessoa que não estudou direito. Agora, eu não compartilho com isso. Eu acho que a educação do jornalista ela deve acontecer, por mais que o jornalista tenha suas habilidades específicas. Eu acho que o jornalismo, antes de mais nada, é um dom. A pessoa tem que gostar de fazer jornalismo, senão ela não vai ser uma jornalista feliz. Pode ser um excelente jornalista, mas ela não vai ser feliz se ela não tiver o prazer. É um dom, é o gostar de contar histórias e saber contar histórias de uma forma simples para que o maior número de pessoas possa entender. Além de ser um dom, o jornalismo ele tem uma função social. E já falamos muito nisso aqui nessa conversa, da importância que o jornalismo tem para a sociedade, de ser aquele filtro de informação, de ser aquela instituição que processa a informação que está no ar e que entende para você e que te coloca para que você acesse já processada. Isso é essa função que eu digo de curadoria da informação, que é quando você escreve um jornal, né? Ou você está num site ou na TV, que você escolhe qual é a notícia que eu vou botar primeiro, por que eu estou colocando essa notícia agora, o que eu vou botar no final, essa curadoria. Isso passa por um processo de entendimento do seu papel, que é da sua função na sociedade. E isso, por mais que a pessoa tenha esse dom e por mais que a pessoa goste, é na faculdade, é diante de um professor que ela vai entender o papel dela. E quando a gente começa na universidade, geralmente a gente não gosta daquelas matérias teóricas, aquelas matérias que você acha que você nunca vai precisar daquilo. Por que eu estou estudando coisas de filosofia? Por que eu estou estudando a teoria da comunicação? Por que eu estou estudando o papel da comunicação? Porque se você entende isso, você está construindo o seu alicerce, a sua base, os seus fundamentos. E que tudo que você for construir em cima desse alicerce, quanto mais sólido e quanto mais forte for essa base, mais bem preparado você vai estar. Então, por mais que a pessoa seja um gênio na informática e que ela saiba processar e ela saiba buscar a informação, se ela não entender o papel dela na sociedade, muitas vezes esta habilidade dessa pessoa pode ter um desvio de finalidade e fazer o mal, em vez de fazer o bem. Porque o mesmo profissional de jornalismo que trabalha com uma ideologia positiva, ele pode fazer isso para o mal também. Então, se a pessoa sabe fazer tudo isso e resolve trabalhar do lado de um político corrupto para produzir dossiês que nada mais são do que reportagens investigativas, mas com conteúdo que, fugindo ao papel do jornalismo, não interessa à sociedade, interessa a uma pessoa e ao seu objetivo, sei lá qual é, se é escuso, este profissional que é tão bem qualificado, ele vai estar sendo um instrumento maléfico para a sociedade, por mais que ele seja qualificado. Então, se você entende o seu papel, se você entende que o jornalismo ele existe para trazer um equilíbrio para a sociedade, para que a sociedade possa chegar mais próximo possível, se é que é possível, ao estágio do bem-estar social, onde você tem as instituições funcionando direitinho, e aí você acorda de manhã, você pega um carro, você vai andar numa rua, a rua está asfaltada, você vai para a escola, deixar seu filho, você sabe que ele vai ter uma boa educação, e você vai trabalhar, e você sabe que no final do mês você vai ter um salário que seja compatível para você prover para sua família. É papel do jornalismo. E quem te ensina é o professor.
Então, a forma como eu entendo o jornalismo hoje, ela passa pela universidade, ela passa pelo ensino e ela passa pela formação. O diploma de jornalista, ele te confere, se for bem, se você utilizou bem o seu período na faculdade, te confere base para o resto da sua vida. Mais perguntas, Guilherme? Você tinha mais uma. Eu te coloquei na geladeira aí, mas agora você pode voltar. Então, a minha pergunta era sobre, eu queria a visão do Marcelo sobre o futuro das fake news, com a chamada deepfake, hoje em dia. Eu queria perguntar para ele o que ele pensa sobre isso, porque eu tenho a seguinte pergunta. Se as pessoas já caem em fake news com imagens, imagina com vídeo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá feia a coisa, Guilherme. Não tá fácil não, cara. Mas da mesma maneira que tem aquela mente do mal, né? Tem as mentes do bem. Então, o cara que está criando deepfake é um cara muito inteligente, é uma pessoa que tem uma formação muito boa, mas ele entende que essa inteligência dele não está sendo usada para o bem. Felizmente, nós temos pessoas que pensam diferente. Então, da mesma maneira que criam ferramentas para produzir fake de uma forma imperceptível, né, como essas aí que a gente tem visto da pessoa falando, a boca mexendo, mas não é a boca da pessoa. Tem gente que cria ferramentas que descobrem isso. Então, assim, quando a gente trabalha lá no fake news, no fato fake, existem algumas ferramentas que fazem quase que mágica, que você coloca uma foto ali e a ferramenta identifica aquela foto, ela pesquisa a internet inteira e descobre onde ela foi publicada a primeira vez. E aí você vê que aquela foto é uma foto antiga, fora de contexto. Então, eu acho que, da mesma maneira que existe o cara que faz o deepfake, vai existir o cara que vai pesquisar o antídoto para isso aí e vai ser um jogo de gato e rato e a gente não sabe onde vai acabar. Mas o mais importante, aí eu volto, é da importância da gente conscientizar todas as pessoas de que passar uma coisa que você recebeu na internet, dar um forward, dar um encaminhar ali, é perigoso. É perigoso. Você pode estar promovendo o mal. Tá vendo, gente? Então é isso. Então nós vamos fazer essa última pergunta. E é verdade, assim, acho que o Marcelo ele vai estar sempre de portas abertas para ele, e outras vezes a gente consegue mais conversar com ele. Mas vamos para uma última pergunta, porque o Marcelo tem que trabalhar, tem que fazer jornalismo para a gente aí. Ó. Bom dia, Marcelo. Bom dia, galera. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a decisão que as emissoras tomaram de não cobrir mais as entrevistas do presidente por questão de segurança e como isso atinge o jornalismo. Olha, quando isso aconteceu, antes de acontecer, eu já estava até meio que fazendo uma brincadeira de mau gosto lá na redação, tipo assim, olha, quem não trabalhar direito hoje de castigo vai lá para o cercadinho do Bolsonaro, hein? Vai trabalhar lá, vai passar um dia lá. Eu acho que é muito ingrato aquilo que está sendo feito, é uma falta de respeito muito grande com a gente. Eu vi notícias lá de que já pesquisaram até o lixo dos jornalistas, o que eles estavam comendo. Enfim, é um momento muito ruim que a gente está vivendo e eu apoio essa decisão, acho que foi correta. Nós não deixamos de ter aquele conteúdo ali, como eu disse mais lá atrás, a gente não precisa estar presente nos lugares que a informação chega, ela é filmada, ela é registrada. Então, depois que alguns veículos saíram de lá, o presidente continuou parando lá, continuou dando entrevista e as informações continuaram chegando. E se ninguém estivesse lá, se fosse uma adesão 100%, eu acho que seria melhor ainda, porque ele ia perceber que ele não tem ali um espaço profissional para fazer o que ele faz. Porque o correto, né, na liturgia correta de uma autoridade, ele deveria ter o espaço das coletivas de imprensa dentro da sala de imprensa do Palácio do Planalto, como se faz em qualquer lugar do mundo. E aqui se criou um desvio e o cercadinho virou lugar de dar entrevista. Eu cobri a Copa de 98 como repórter
e é uma situação muito parecida, mas que depois foi sendo corrigida porque as pessoas viram que estava errado. E deveria ter sido assim em outras Copas também. O jogador da seleção brasileira treinava e quando acabava o treino da seleção, os jornalistas ficavam espremidos num cercadinho que ficava em volta do campo, onde o Brasil treinava lá uma cidadezinha pequena lá na França, Ozoir-la-Ferrière. Na Copa do Mundo que eu fui trabalhar seguinte, e eu via isso na própria Copa de 98, não eram todas as seleções que tinham cercadinho. As seleções tinham uma sala, uma mesa, com uma pessoa conduzindo uma entrevista, um entrevistado sentado, e você faria uma entrevista direitinho. Então, nós voltamos no tempo, nós voltamos para trás. Então, acho que o lugar correto de dar uma entrevista é numa sala de entrevista. Então, que se retome a boa prática de se fazer uma entrevista num ambiente normal e decente. Bom, gente, olha só, a gente até gostaria muito, né, mas realmente é fantástico a conversa, assim, só reiterando isso que o Marcelo fala, assim, também sou absolutamente favorável como jornalista e professor com essa decisão das emissoras, porque, na verdade, você precisa se dar o respeito, né? O Marcelo falou para a gente aqui do papel do jornalista, daquilo que a gente acredita que a gente deve estar fazendo. Chega um determinado momento, você não tem isso, por que você vai dar visibilidade? Por que você vai trabalhar sob qualquer circunstância? Então, é um pouco para o outro lado pensar. Marcelo, olha, muito obrigado, meu querido. Assim, fico muito feliz de a gente estar se encontrando aqui, né? Vai demorar um tempinho ainda que a gente possa de fato comer de novo, comer mais um churrasco. Verdade. Não é? Vai demorar um pouquinho. Aqueles momentos tão simples, né, que a gente não sabia que eram tão que a gente ia perder. Tão importantes, né? Pois é. Verdade. Então, assim, muito obrigado, cara. Assim, muito obrigado pelo seu carinho com os estudantes. Muito obrigado com a sua presença aqui. E tem muitos aqui que já... Eu queria só que você deixasse uma palhinha, muitos que querem participar do processo, né, de novos jornalistas lá na Globo, né? Alguns já me perguntaram, né? Eu falei, olha, o Marcelo vai vir, certamente ele vai indicar o caminho para a gente, procurar o RH e tal, o que é melhor fazer, mas eu queria, assim, primeiro te agradecer muito, né? Agradecer a todos também, a todas que estão aqui presentes. Nós tivemos aqui 50 pessoas na nossa sala de aula, né? Assim, que é muito legal, de vários, de gente da noite, o Edson mesmo é da noite, né, aluno do noturno, nós temos gente de várias turmas, né, então foi muito bom, muito obrigado por você ter promovido, inclusive, esse encontro nosso coletivo aqui, foi muito bacana, cara, é verdade, nem sempre a gente consegue. Muito bacana, eu super agradeço, eu adoro esses momentos. A UniBH está de parabéns, as perguntas de alto nível, os alunos muito interessados, deu para perceber que a galera fez pesquisa, perguntas pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Nem sempre a gente encontra nas universidades um nível tão alto, tão elevado de alunos, e fiquei muito feliz de participar, de poder trocar esse papo, de trocar ideias com vocês. Sobre o estágio, nós temos lá um programa chamado Estagiar. A redação do jornalismo ela tem 2 vagas por semestre, às vezes por ano, dependendo do período em que o aluno entra, né? A gente prefere que ele entre já no final, de preferência já faltando um ano para se formar, porque aí quando ele se forma, ele já está preparado para a contratação. O limite é 2 anos. A gente não pode admitir um estagiário que fique mais de 2 anos, porque a lei do estágio só permite 2 anos. E aí, se o cara fica 2 anos e ainda tem que se formar depois, ele não pode ser contratado. Então, a gente, às vezes, prepara uma pessoa e ele não vai ser contratado. Então, se vocês estiverem a menos de 2 anos de se formar, eu aconselho muito que vocês procurem lá o processo estagiar. Tem um site, eu posso mandar para o Marcinho depois, não tenho aqui agora, e tem o caminho. E aí vocês se inscrevem, vocês fazem uma prova e os aprovados entram para o nosso programa de estágio, convivem na redação nesse ambiente integrado que eu falei mais cedo, vai trabalhar na G1, na TV, para a Globo News, vai fazer produção, apura um pouco de matéria, vai na rua, aprende a fazer um pouco de tudo e vira o profissional lá da frente. E essa renovação é através do estágio que a gente busca.
Então, vocês estão todos convidados a promover, a fazer lá a prova, a inscrição, e quero muito um dia saber que uma dessas pessoas dessa sala está trabalhando lá comigo. Vou ficar muito feliz. Bacana. Acho que é esse mesmo, né, Marcelo? O vempraglobo.com.br/estagiar. Então já está aí para vocês, tá, gente? Se inscreve e me manda um toque também, porque dependendo da época, a gente pode fazer a prova de estágio descolada da prova que é feita para toda a rede da Globo. Maravilha. Então é isso aí, gente. Marcelo, obrigado, meu querido. Uma ótima quinta-feira, uma ótima semana para você. Tudo de bom. Prazer foi meu. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo convite. E quando o mundo voltar a girar, quem sabe eu vou aí fazer uma visita para a gente bater um papo pessoalmente. Bacana. Obrigado. Obrigado, gente, um abraço, também. Gente. Tchau, Um abraço. tchau. Um abração.